Hora de falar sobre um desfalque de última hora no São Paulo. Tricolor não terá Lucas Moura para a partida desse sábado contra o Flamengo no Maracanã. Lucas Moura voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco nessa semana, ao lado do Ferreira, mas por opção da comissão técnica e até por causa de uma precaução, Lucas Moura será preservado desse jogo. Existe uma preocupação grande para que o Lucas Moura não comece a sentir novamente as dores no joelho que tanto atrapalharam nessa temporada. Lucas Moura, só para você ter uma ideia, tem menos partidas no Campeonato Brasileiro do que o Neymar pelo Santos. Isso por conta de toda a dificuldade com esse trauma sofrido no joelho. Lucas participou durante todo esse período de férias de um rígido e rigoroso planejamento de recuperação, não sente mais dores, mas deve ter seu retorno adiado para a próxima rodada. Só para completar sobre o São Paulo, a negociação entre Tricolor e River Plate por Gonzalo Tapia está fechada. O atacante chileno de 23 anos de idade será reforço do São Paulo por uma temporada, por empréstimo, ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai precisar desembolsar $2 milhões daqui a um ano. E se o Gonzalo Tapia disputar pelo menos 50% das partidas, cada jogo por pelo menos 45 minutos, o São Paulo é obrigado a comprá-lo por $2 milhões. Hora de falar sobre o São Paulo. Você sabia que o Tricolor recusou R$226 milhões em propostas? Revelação feita pelo próprio presidente do clube, Júlio Casares. Ele participou de uma palestra e lembrou do ano de 2023, contando que Wellington, Pablo Maia e Rodrigo Nestor tiveram ofertas gigantes. Abre aspas para o presidente: segurei pela final da Copa do Brasil, poderia ter perdido o título, poderia, mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então recusei as propostas de 35 milhões de euros, hoje mais ou menos 226 milhões de reais. A ideia era vendê-los em janeiro, mas os três acabaram se machucando e tive que assumir o déficit, fecha aspas para o Júlio Casares. Importante contar que o Pablo Maia segue no São Paulo até hoje, inclusive passou recentemente por mais uma lesão. Rodrigo Nestor foi emprestado ao Bahia, onde é o reserva, enquanto o Wellington saiu de graça do São Paulo no fim do ano passado, fim do contrato. Ele não renovou o vínculo e acabou se acertando com o Southampton da Inglaterra. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero te atualizar sobre duas especulações que surgiram nos últimos dias. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, e o lateral direito Ricard Sanches, que é espanhol, poderiam ser novos reforços do Tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia, atleta que pertence ao River Plate. Você soube primeiro que o chileno era o alvo do São Paulo em vídeo dessa quarta-feira. Pois bem, sobre Marlon, o Marlon está livre no mercado. Você vai lembrar dele, ele surge no Fluminense, chega aí para o Barcelona, para o Shakhtar, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado, ou seja, está livre no mercado. Consultei uma fonte são paulina e a resposta foi chance zero. Também perguntei sobre esse Ricard Sanches, nunca havia ouvido falar sobre esse jogador, é um espanhol de 25 anos de idade que pertencia ao Granada, também ficou livre no mercado a partir de junho. Consultei essa mesma fonte do departamento de futebol Tricolor e a pessoa assegurou que o Ricard também não será contratado. Jogador com 7 partidas pelas seleções de base da Espanha, mas fora dos planos do Tricolor. Só para completar, importante registrar também que o empresário do Alan Franco esteve na terça-feira no CT do São Paulo. Ele foi lá para avançar nas tratativas pela renovação do contrato com o Tricolor. A expectativa é de que nos próximos dias tudo esteja sacramentado e o Alan Franco estenda seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro. Bora responder agora se Carabali, lateral direito de 27 anos de idade, equatoriano, pode pintar como reforço no São Paulo, nome indicado por Hernan Crespo. O argentino quer muito a contratação de um lateral direito, ele entende que só o Cédric Soares para o restante da temporada não será suficiente. São Paulo fez uma consulta ao Barcelona de Guayaquil para entender as condições de negócio e para perguntar se o Barcelona toparia um empréstimo até o fim da temporada. A resposta foi não. O Carabali é titular absoluto do Barcelona e só sai mediante proposta em definitivo. O negócio dessa maneira foi descartado. Não existem mais tratativas entre os clubes. Carabali, que foi revelado no Deportivo Cuenca, passou pelo Emelec e chegou ao Barcelona, onde é titular absoluto, 25 jogos, 2 gols e 3 assistências. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 700 mil euros, mas seria necessário um investimento um pouco maior. Ainda sobre o São Paulo, contar que Gonzalo Tapia está bem perto de virar reforço do São Paulo,
a tendência de um empréstimo de uma temporada ao custo de 100 mil dólares. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador em definitivo, também já sabe as condições. Há, inclusive, nesse empréstimo, a obrigação de compra caso o atacante, chileno de 23 anos de idade, dispute 50% ou mais dos jogos e, para efeito de contabilidade, só contam as partidas em que ele tiver disputado pelo menos 45 minutos. Se essa meta for batida, o tricolor é obrigado a comprá-lo do River Plate por 2 milhões de dólares. A saideira do tricolor, o São Paulo confirmou, enfim, a venda de Matheus Alves ao CSKA, operação de 6 milhões de euros ou 39 milhões de reais. Só que o São Paulo só detinha 85% dos direitos econômicos, então vão sobrar para o São Paulo, nesse negócio, 33 milhões de reais. Quero falar agora sobre Rafael Tolói, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Tolói tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salário, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Tolói a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Tolói. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para completar, responder sobre o São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, o Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada. E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Os clubes, inclusive, estão finalizando a negociação do Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que chega ao São Paulo por empréstimo de uma temporada ao custo de 100 mil dólares. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de gastar algo na casa dos 2 milhões de dólares. Pois bem, voltando ao Matias Rojas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês, eu volto para contar, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.